Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Mas antes de entrar no tema, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive exatamente dentro da autorresponsabilidade. Esse tema eu descobri no ano de 2015, eu fui fazer um curso e tenho certeza que todo mundo conhece, porque o link inclusive ficou na minha bio por muito tempo, sobre autorresponsabilidade. Até então eu sabia, né, que existia um culpado para todos os meus problemas. E eu fui fazer o curso e nesse curso eu descobri com o Paulo Vieira, que é um irmão, um amigo, um mentor, descobri sobre a autorresponsabilidade. Meninas, eu confesso para vocês, naquele momento, a dor foi tão intensa em se deparar com essa verdade, quando ele disse a seguinte frase, eu vou repetir essa frase para você porque eu preciso compartilhar essa verdade. Fica aqui, não sai, vai doer, você vai sentir dor, mas eu posso te garantir que a sua metamorfose começa hoje, a sua transformação, tudo aquilo que você precisa para exercer o comando, tomar o comando da sua vida, está ligado à autorresponsabilidade. Por isso, é um tema que talvez vai te tirar o fôlego, mas com certeza, a partir de hoje, a sua transformação de vida vai ser intensa, mas tão intensa, que vai primeiro mudar você e depois mudar tudo à sua volta, porque isso aconteceu comigo. Por isso que eu tô te dizendo com tamanha veemência. Não sai, fica aqui, fica até o final, suporta, porque a dor vai valer a pena. Então, eu ouvi falar sobre autorresponsabilidade da seguinte maneira. Cheguei lá no curso, casamento destruído, vida financeira abalada, vida profissional abalada. E como se isso não fosse o bastante, situações que envolviam meus filhos, envolvia questões emocionais. Eu era uma verdadeira crente de carteirinha, religiosa ao quadrado, mas achava que tinha relacionamento com Deus, mas também não tinha relacionamento com Deus. E eu te confesso que naquele dia eu descobri que até então, ou seja, até 2015, eu arrumava culpado para todos os meus problemas. E aí do nada, vi um cearense careca na época, né? Um cearense careca doido, dizer o seguinte: você é a única responsável pelos resultados que tem obtido. Você tem o casamento que merece, o bolso que merece, os funcionários que merecem, a empresa que merece, você tem a vida que você merece. Meninas, pensa no seguinte, a sensação que eu tive naquele momento foi de querer pegar uma bazuca. Eu tô falando bazuca, arma mesmo, daquelas perigosas, e metralhar o Paulo naquele dia. Depois, com o passar do curso, dos dias, no dia seguinte caiu algumas fichas pra mim, porque eu entendi o seguinte, naquele exato momento, não tinha mais como eu arrumar culpados pelos resultados que eu tinha obtido, porque eu me deparei com a pior de todas as verdades. O que ele falou e me rasgou de cima até embaixo foi onde eu tive vontade de acabar com uma bazuca em cima dele. Talvez você tá aí, você tá me assistindo e assim como eu estava, com casamento destruído, vida financeira desequilibrada, vida emocional detonada, zero relacionamento com Deus, mas eu achava que tinha relacionamento com Deus porque eu era religiosa. E naquela hora me deparei com essa verdade que eu era culpada, quer dizer, não a culpada, mas eu era responsável por toda aquela mazela que eu estava vivendo. Talvez você esteja se perguntando, ela está dizendo que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho porque ela não sabe o casamento que eu tenho. Ela não sabe como está a minha situação financeira, ela não sabe que depois dessa pandemia a minha empresa quebrou, ela não sabe como está a minha geladeira, a minha cozinha, a minha condição de vida. Ei, é com você que eu tô falando. Fica aqui, não sai. Você precisa ouvir essa verdade, você precisa sentir essa dor, porque foi meio a essa dor, me deparando com essa verdade, que começou uma metamorfose na minha vida. E hoje, nesse vídeo, eu quero te pegar pela mão e te falar, por experiência, que hoje eu já colho os melhores dos meus resultados. E eu te digo que é só o começo, porque muitos resultados ainda melhores virão. Márcia, da onde você tira toda essa certeza? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer 49 anos agora em julho.
Em 2015, como eu disse para você, eu me deparei com a autorresponsabilidade que revolucionou a minha vida. Então significa que isso tem, em média, 5, vai fazer 6 anos. Cara, é só você calcular comigo. 49 anos eu vou fazer. Então significa que pelo menos até os 43 anos, literalmente, a minha vida foi. Se a minha empresa está com problema, os culpados são os meus colaboradores. Se o meu casamento está destruído, o culpado é o marido. Ou seja, enquanto eu vivia a minha vida me desgastando, gastando toda energia e arrumando o culpado por algo que era responsabilidade minha, a minha vida não andava. Ela era como um elástico, sabe? O elástico, quando você solta o elástico, ele vai. Mas você ainda tem aquilo ali nas mãos e você puxa, ele retrocede. A minha vida era altos e baixos, altos e baixos. E se fosse altos e baixos só no casamento, financeiro, talvez até seria mais leve. Aí você vai falar, Márcia, mais leve? Você disse que teu casamento estava destruído, tua vida financeira abalada. Tem algo mais pesado que isso? Tem. Por quê? Quando você não é responsável pelos resultados que você tem, como eu era. Eu não era responsável pelos meus resultados. Eu vivia buscando culpados. Você passa a ser escrava emocional e espiritual dos culpados. Ou seja, eu era serva dos problemas, eu era escrava daqueles culpados que eu arrumava para justificar o problema que eu estava vivendo. Ou seja, a minha vida não andava, tinha um culpado. E qual era o pior de tudo isso? A minha vida estava exatamente na mão da pessoa, da circunstância, da situação. E talvez você esteja se perguntando, acabei de descobrir por que a minha vida não anda. Pois é. Primeiro, quando eu não sou autorresponsável, eu arrumo o culpado, eu me torno escrava daquela situação ou daquela pessoa. Como se não fosse o bastante, ainda pior, literalmente eu perco total governo sobre a minha vida. E não tem alternativa, não tem muro em cima do muro. Ou eu governo, ou eu sou governada. Ou eu tomo para mim a responsabilidade dos meus resultados, ou a minha vida vai estar sempre na mão de terceiros, vai estar sempre na mão da política, da circunstância, hoje do Covid, da crise. A minha empresa quebrou por causa da crise, meu casamento foi destruído porque meu marido não presta, eu não tenho qualidade, tempo de amor com os meus filhos porque os meus filhos são problemáticos. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda para você mesmo. Até quando? Até quando você vai viver uma vida medíocre, sem resultados? E como se não bastasse, sofrendo calada, sofrendo no silêncio, porque dentro de você hoje, assim como foi na minha própria vida por mais de 45 anos, sempre arrumando culpado e se tornando escrava das emoções, dos pensamentos, das pessoas, das circunstâncias. Até quando? Tá doendo? Continua aqui. E eu quero finalizar para você dizendo o seguinte, tem jeito, é possível mudar, eu quero te pegar pelas mãos, eu quero te trazer para fazer parte de um exército de mulheres, sabe, que entendem de fato e vivenciam, por mais que doa, é a sua liberdade. Hoje eu estou te apresentando a chave que me tirou da escravidão, me trouxe para a liberdade, mas a liberdade não era o suficiente. Porque nem sempre que eu tenho liberdade, eu governo. E se você quer governar sobre a sua vida, assuma para você as suas responsabilidades. Seu casamento vai mal? A pergunta é, o que meu marido tem que mudar? Errou. Não é o seu marido que tem que mudar. É você que tem que se perguntar, o que eu posso fazer? Que cabe a mim, que está dentro do meu controle, aquilo que eu posso fazer para fazer diferente, para ter um casamento diferente. Então, o significado de autorresponsabilidade nada mais é do que você assumir para você as responsabilidades pelo seu resultado. Ai, Márcia, mas você não sabe, a minha relação com meu filho é uma relação de dor. Meu filho usa drogas, meu filho bebe, meu filho isso. Ei, continua aqui. Vem para a realidade, vem para a verdade. Quando a verdade é a luz, quando a luz, a trevas é detonada e quando a luz entra, a responsabilidade vem para você. Você começa a fazer diferente, você começa a agir diferente. Você tem mais facilidade de perdoar, você tem facilidade de agir. Márcia, por que você sabe disso tão bem? Porque eu, assim como você, fui escrava do outro
no qual eu entregava a minha vida, entregava os meus resultados. Fui escrava de circunstâncias, de situações, de momentos. Não importa, porque agora a questão aqui não é o outro. Quando nós falamos de autorresponsabilidade, eu falo de mim, eu falo de você. Quero deixar uma pergunta para você. Quanto vale você aprender a governar? Quanto vale você ter o governo da sua vida? Quanto vale, a partir de hoje, você tomar a melhor decisão da sua vida, que é ser autorresponsável, que é se responsabilizar pela sua mudança, pela sua metamorfose e pelo seu transbordo? Porque eu posso te garantir por experiência própria, quando uma mulher transborda, ela muda tudo ao seu redor. Ela começa mudando a sua própria vida, ela começa mudando o seu lar, a sua empresa, ela contagia os seus amigos, ela alcança as nações. Márcia, tudo isso tem a ver com autorresponsabilidade? Tem. É inegociável. Ou você é autorresponsável e governa, ou você continua arrumando culpados e permanece escrava. Qual a decisão que você toma? Vem fazer parte do exército de mulheres autorresponsáveis, que são mulheres que governam sobre a sua própria vida. Beijo no seu coração.